14 anos você pode consentir. Só que quando você não completa 18 anos, você não pode jogar joguinho de fada. Coitado do Felca. Esse aqui é um vídeo de questionamentos. E não qualquer tipo de afirmação. Mas a pergunta que vem é, ainda é válido questionar? Pode? Felca é um inferno! Não é novidade pra ninguém o que está acontecendo relacionado ao nome Felca. E sim, eu assisti o Felca no seu nicho humorístico, quando ele fazia vídeos com o Orochinho, falando e cuspindo ironias lá ao New Face Reality, que tinha várias subcelebridades, se lembra disso? Que era um lugar questionável também, mas acontece que eu acho que agora ele está ganhando uma fama que talvez ele não queria. Mas calma aí, ninguém nesse vídeo está defendendo pautas contrárias a que o Felca levantou. Mas a pergunta que vem é, será que o povo foi ouvido para inventar mais uma lei assim? Ou será que vai entrar no rol daquelas 1 milhão de leis que foram feitas sem ter necessidade para o povo? E outro questionamento se faz em que, será que aí existe censura disfarçada? Será que essas ideias vêm mesmo do próprio Felca? Todos esses temas iremos abordar agora nesse vídeo. Fica comigo, deixa o like e se inscreve no canal. Parece que está sendo mal interpretada e estão derrubando coisas. Exato. Que até então não tem problema nenhum. Você já percebeu como a internet está mudando rápido demais? Leis sendo discutidas, conteúdos sendo removidos, e um nome começou a aparecer envolvido em tudo isso, Felca. Mas será que é ele mesmo responsável por tudo isso? Ou ele só virou o rosto perfeito para uma história muito maior? Hoje você vai entender quem é Felca, o que é chamada Lei Felca, os protestos que estão acontecendo e o principal, estamos perdendo nossa liberdade na internet? Felca começou como muitos criadores, vídeos simples, humor ácido, críticas diretas e linguagem jovem. Com o tempo, ele cresceu, e não só em estatura. Ele se destacou por situações polêmicas, começou a questionar os comportamentos da internet. Você se lembra daquele vídeo que ele fez sobre o TikTok e as pessoas que estavam fazendo live de NPC? E começou a falar o que muita gente pensava, mas não dizia. E aí veio o crescimento, milhões de visualizações, influência real sobre o público, debates sendo puxados por ele, mas com grandes audiências vem grandes responsabilidades e também pressão. A chamada Lei Felca não é necessariamente uma lei oficial com esse nome, mas sim um apelido popular usado para falar as propostas que buscam controlar conteúdos na internet, proteger crianças e adolescentes, responsabilizar criadores e limitar certos tipos de fala. E aí que começa o grande problema, porque a ideia parece boa, certo? Proteger crianças, evitar abusos, criar limites, mas onde termina a proteção e começa a censura? Esse é o grande ponto. Nos últimos tempos vem acontecendo protestos, pessoas defendendo a proteção infantil, famílias preocupadas com conteúdo online, movimentos pedindo mais controle, mas também surgiram outros grupos, gamers e usuários comuns, que levanta outra bandeira, entre aspas, cuidado com o excesso de controle. E o debate ficou ainda mais intenso porque não são só as crianças que estão sendo afetadas, os adultos agora também passaram a ser impactados. Ou seja, os adultos estavam só rindo das crianças naquele tempo do Roblox e agora estão putos também com Felca. Ou seja, o cara tá juntando tanto inimigo que já tá uma população que consome internet quase em peso em cima dele. Conteúdos removidos, perfis sendo limitados, algoritmos silenciando opiniões. E pra mim isso é o pior de tudo. Isso leva a uma pergunta importante. Quem decide o que pode ou não pode ser dito? Hoje a censura não é como antigamente. Não é alguém proibindo diretamente. É mais sutil. Alcance reduzido, vídeos que não entregam, desmonetização, shadowban também. Isso lembra a ideia de grandes filósofos. Michael Foucault, perdoe a pronúncia, fala sobre o controle invisível. Não precisa de força, quando o sistema já molda o comportamento. George Orwell mostrava um mundo onde tudo era monitorado e as pessoas mudavam por medo. Aonde será que existe uma casa que todas as pessoas são monitoradas e as pessoas excluem da casa, ou seja, não dá para viver naquela sociedade quem elas acham? John Stuart Mill defendia que as ideias circulavam livremente
porque o debate constrói a verdade. E aí vem um ponto: estamos protegidos ou condicionados? Impacto nos games da internet. A indústria dos games também entrou nessa discussão. Jogos sempre foram espaços de liberdade, criatividade e expressão, mas agora enfrentam censura de conteúdos, mudanças de roteiro, adaptações para evitar problemas e pressão de regulamentos. Grandes empresas começam a suavizar narrativas, evitar temas polêmicos e limitar interação. Agora imagina só, uma geração que já foi moldada com jogos antigos, que eram violentos, tinham linguagem imprópria. Como desver e refazer o caráter de uma pessoa que já passou por aquele ponto? Será que ela vai continuar gostando ou ela vai apoiar uma coisa que eu acho que pode acontecer, que é a pirataria? Porque sabemos que se, por exemplo, GTA 6 não for lançado no Brasil, que eu acho muito difícil, algumas pessoas com VPN vão conseguir o acesso fora do Brasil. E aí vão trazer isso para dentro do Brasil. E a pirataria vai crescer muito, assim como era no tempo do PS2. Você não acha? Você pode concordar ou discordar, coloca nos comentários. Mas isso os criadores de conteúdo também sentem. Medo de falar certos assuntos, porque há risco de punição e perda de alcance. A internet, que antes era vista como livre, começa a parecer cada vez mais controlada. Mas será que o Felca é realmente o culpado disso tudo? Ou ele só virou um símbolo? Lembrando que esse é um vídeo de questionamentos e não um ataque pessoal, por favor, não dá para me pagar processo. Porque quando algo grande acontece, é comum procurar um responsável. E Felca pode ter sido uma voz forte, um catalisador de debates, mas dificilmente o único motivo de tão grandes mudanças. Você não acha? Talvez ele seja apenas o rosto visível, o nome mais fácil, o ponto de foco, enquanto decisões maiores acontecem por trás. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui pra te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. Coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade. Quando o político toca a mão, vira sangue. A questão inquestionável é que estamos vivendo uma mudança. A internet está deixando de ser um território totalmente livre, e isso é prejudicial, porque a internet era um ambiente muito livre, como diziam Terra Sem Lei. E agora existe um conflito: segurança versus liberdade, controle versus expressão. E no meio disso tudo estamos nós, usuários, criadores e pessoas comuns. Então fica a pergunta final: até que ponto você abriria mão da sua liberdade em nome da segurança? E mais, quem você acha que realmente está por trás disso? Não é novidade para ninguém que uma emissora de televisão muito grande, a maior do país, contratou Felca. E sabemos que a internet tinha tomado muito espaço de TVs abertas. E um dos pontos que fez a televisão migrar para a internet foi os programas esportivos, que antigamente era exclusividade da TV aberta. Quando passou a ser exibido no YouTube, por exemplo, enfraqueceu muito a audiência da TV aberta. E sabemos que existe sim uma emissora que gosta de controlar os seus funcionários. Mas será que o contrato que o Felca assinou foi tão bom assim? Porque há boatos que ele até tinha saído do Brasil para ter uma nação toda o odiando. Não que os levantamentos feitos pelo Felca não sejam válidos. Lógico que temos que proteger crianças de exposição de violência ou coisas ilícitas. Isso é lógico, não é um posicionamento totalmente indagado para libertinagem. Mas será que aquele ambiente de internet de liberdade foi perdido? E se você chegou até aqui, comenta: liberdade ou controle? Aí nos comentários, vamos interagir. E me diz o que você pensa. E se inscreve aqui no canal, porque aqui também a gente fala muita coisa que muitas pessoas não têm coragem de falar. E até o próximo vídeo, assiste os outros aí, tamo junto, é nóis.